E se eu te falar que ser multitarefa é uma coisa muito duvidosa nos dias atuais? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Hoje a gente vai falar do mito da multitarefa nas nossas atividades. A gente tem uma reportagem publicada no site do canal G1, na parte de ciência e saúde, publicada por RFI, né? Eu acho que é um site de notícias em 13 de março de 2018, né? E o título da reportagem é o seguinte: neurocientista francês desmonta mito do multitarefa e explica mecanismos cerebrais de atenção. Olha só a chamada aqui, ó. Desconfie daquele amigo que jura ser capaz de conversar com alguém ao mesmo tempo, que não desgruda do celular. Ele certamente não está prestando atenção no que você está falando. Defende Jean-Philippe Lachau. Olha, eu já trabalhei, já tive muita interação, tenho interação com gente dita multitarefa. E é um fiasco. Pode acreditar em mim. Acredita em mim. Bom, aqui a gente tem uma primeira imagem, né, de uma pessoa, de o que parece uma mulher, né, aqui em uma área aberta, uma área verde, com um lago, com um rio no fundo, né, água aqui no fundo, e ela vestindo roupas claras, com o celular na mão direita, usando óculos de sol. E aí o headline é: alternância entre atividades intelectuais simultâneas, diz o neurologista francês, atrapalha a capacidade de concentração e de compreensão. Alternância entre atividades intelectuais. Bom, é isso. Vamos começar aqui. Autor de diversos livros sobre o tema e pesquisador do Laboratório de Pesquisas Cognitivas do INSERM, Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica em Lyon, Jean-Philippe Lachau, explica por que não podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu também concordo. Eu reluto com isso, mas eu concordo. Em tempo de internet e novas tecnologias, os estímulos que perturbam nossa atenção e nossa capacidade de concentrar são múltiplos. Isso porque, contrariamente ao que muitos acreditam, é impossível para o cérebro realizar duas tarefas intelectuais de uma vez. Olha aí, a ciência que está falando, hein? Desconfie daquele amigo que jura ser capaz de conversar com alguém ao mesmo tempo que não desgruda do celular. Ele certamente não está prestando atenção no que você está falando, como explica Jean-Philippe Lachau. Ele também é o autor de diversos livros sobre o assunto. A equipe do pesquisador francês estuda os mecanismos cerebrais que são ativados quando estamos atentos e mais especificamente, os neurônios envolvidos no processo, incluindo os aspectos químicos e fisiológicos das sinapses. Aí tem uma nota aqui, né? Há duas maneiras de ser multitarefa. A primeira é executar duas ações simultaneamente, sendo que uma delas deve ser automática. Dirigir ouvindo o rádio, por exemplo, ou andar de bicicleta e cantar. Agora, fazer duas coisas ao mesmo tempo que precisam de atenção, como verificar seus e-mails durante uma reunião, exige que você altere rapidamente seu foco. Ouvir o que a pessoa está dizendo e discretamente verificar suas mensagens ao mesmo tempo, explica. Essa alternância, diz o neurocientista francês, atrapalha a capacidade de concentração e de compreensão de mensagens que está sendo lida e respondida. Além disso, também impede o indivíduo de entender perfeitamente o que está sendo dito na reunião. Essa situação, por mais que pareça banal, contraria a natureza cerebral e fragmenta a vida cognitiva, afirma o cientista, né? Fala-se muito em plasticidade do cérebro, como se ele fosse capaz de fazer tudo. Não é verdade. O cérebro é capaz de muitas coisas. Podemos aprender a tocar guitarra aos 40 ou 50 anos ou usar um computador. É evidente que algumas redes neurais podem se organizar para aprender uma nova tarefa. Por outro lado, o que é provavelmente falso é afirmar que o cérebro é suficientemente plástico para, em um mundo dominante pelas novas tecnologias, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, defende. Continuando aqui, para realizar várias tarefas de forma simultânea que exigem atenção e concentração, o cérebro deveria ser capaz de utilizar a mesma rede neural nas ações, o que é fisiologicamente impossível. Ou seja, enquanto você está fazendo uma reunião, os mesmos mecanismos neurológicos que você está fazendo uma reunião teriam que ser os mesmos usados para você responder uma mensagem no WhatsApp, o que não acontece. São caminhos, são estradas diferentes do nosso cérebro. Esse é o caso nas atividades gerenciadas pelo córtex pré-frontal, como a compreensão de um texto.
E aqui tem uma outra imagem que parece ser uma foto, né, um desenho de um cérebro no espaço. O resultado pode ser observado em diversas situações de vida cotidiana. Quando estamos concentrando em algo, por exemplo, e somos interrompidos por uma pergunta, a única maneira é parar o que está sendo feito e recomeçar tudo em seguida. E dar uma resposta monossilábica automática. A automatização que engloba ações que podem ser realizadas sem reflexão mobiliza um grupo de neurônios diferentes do que são solicitados pela atenção. Todas as tarefas que exigem a criação de um universo mental, abstração e criatividade necessitam de concentração total, lembra o pesquisador francês. Esse processo exige uma atividade mental prolongada. Toda vez que você se distrai, precisa recomeçar do zero para recriar essa mesma imagem mental, observa o neurocientista. Aí uma outra chamada aqui, ó. Estresse, o inimigo número 1 da atenção. A dopamina é uma das principais neurotransmissoras envolvidas no processo de atenção. Sua falta pode gerar um cenário caótico no cérebro, e nesse caso são necessários tratamentos específicos. O estresse também exerce uma influência nefasta, desequilibrando a descarga hormonal da dopamina. Olha só, hein? Por isso que é importante o equilíbrio, life balance, hein, galera? Mas em grande parte dos casos, onde há problemas de concentração, pode-se melhorar a capacidade de manter o foco com exercícios cognitivos. Apostando nessa tese, a equipe do cientista desenvolve atualmente um projeto que tem como alvo alunos de até 11 anos de 450 classes da região de Lyon, batizado de Atolé. Atenrifia, L'école, atento na escola em tradução livre, quer dizer, atento na escola, em português, né? Ele visa desenvolver a capacidade de atenção dos estudantes com uma série de fichas pedagógicas desenvolvidas especificamente para trabalhar a atenção. As crianças aprendem a fragmentar suas tarefas em ações simples, que podem ser concluídas em um curto espaço de tempo. Segundo o pesquisador, isso ajudará o cérebro a fazer uma triagem do que é importante ou não. É um programa que visa crianças mais jovens, antes de elas terem acesso às redes sociais ou um telefone celular. O objeto é ensiná-los a controlar a atenção para prepará-los antes que eles sejam completamente capturados por esses dispositivos. Para quem já está contaminado pelas novas tecnologias, buscar o foco pode dar mais trabalho, mas não é impossível. É um processo que se aprende, concluiu o cientista francês. Terminou a reportagem. Belíssima reportagem. Ela já, né? Para quando a gente está gravando aqui, ela já tem um tempinho, né? 13 de março de 2018, mas me parece muito válida, porque aqui a gente está falando de uma circunstância, de um evento que é muito levado pela parte do mundo corporativo, principalmente, né? Então, e também existe algumas atividades que, para se valorizarem ou então para se venderem, eles acabam colocando algumas aptidões, como assim, eu sou multitarefa. Você não é multitarefa, tá? Você não é multitarefa. A própria ciência está falando. Você vai ter momentos onde você vai conseguir operar no automático, como tem um excelente exemplo aqui, que é, sei lá, dirigir um carro e escutar música. Um dos dois você vai estar no modo automático, você vai estar... Se nesse mesmo exemplo você estiver dentro do carro e estiver conversando com alguém, você não vai estar mais escutando a música, porque o seu estado de atenção vai estar mais voltado, vai estar predominantemente voltado ali para o dirigir o carro. Então, por que eu estou trazendo essa reportagem hoje? Porque o mito da multitarefa, ele pode estragar ambientes corporativos. Você gera um absurdo de retrabalhos que, se as pessoas estivessem dedicadas com concentração em uma atividade por vez, ou trabalhassem a priorização dessas atividades, com certeza o ambiente ele seria muito mais produtivo e bem menos estressante. E por que bem menos estressante? Quando você está fazendo uma atividade com pessoas que se dizem multitarefas, essas pessoas elas não estão prestando atenção, elas vão perguntar 2, 3 vezes, elas vão sair de uma reunião e perguntar de novo depois de um tempo, elas não vão se atentar aos detalhes que necessitam para poder fazer uma boa entrega de um bom projeto, de uma boa tomada de decisão.
e aquilo ali fica muito cansativo para quem está lidando com pessoas ditas multitarefas. Esse que é o ponto de reflexão aqui que eu quero dividir com vocês. E isso pode ser para qualquer campo profissional, para qualquer. Você pode estar até no campo da amizade. Você está conversando, senta para você bater um papo com um amigo, para você tomar um café com uma amiga. E você, no momento que você está conversando, a pessoa está olhando o celular, a pessoa está respondendo uma mensagem, a pessoa está olhando a rede social, a pessoa te interrompe para poder conversar de outra coisa. Nesse momento, você tem que, como está falando na reportagem, recomeçar esse trabalho. E isso é muito cansativo. Então, existem outros vídeos aqui falando de equilíbrio no canal. Vamos nos atentar, vamos prestar atenção, vamos nos preservar, né, em não ter uma rotina ou relações estressantes. E um dos fatores que podem ser estressantes é o mito da multitarefa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, como eu sempre falo. Se você chegou aqui até o final, se você quiser dar o like, se inscreve, comenta, compartilha. Divide sua experiência aqui nos comentários, porque essa que é a ideia. A gente tem um espaço seguro, onde a gente pode comentar, compartilhar e trocar experiências dos temas que são comentados aqui no canal Creme do Milho. E aí a gente usar essa pílula e dar um passo e seguir mais leve, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.